Muito obrigada, Gerson, a cada um de vocês aí que estão nessa mesa virtual, mas assim, solidificando essa parceria, né? Quando vocês abriram ali, passando as imagens das revistas, eu fui identificando, acho que desde 2003 ou 2004, que eu escrevo já para a revista, né, através da Ana Maria e do Murilo, dos meus companheiros, e essa parceria foi virando uma família, né, e acabou que eu me misturei muito com a Escola de Paz do Brasil, e também eu acho que todos nós, né, estamos tentando aí nesse momento, pós-pandemia, mas que ainda estamos na pandemia, não podemos esquecer disso. Conforme eu tenho falado desde o início da pandemia, principalmente aqui na Escola de Paz, a gente tá vendo uma mudança, né? Uma mudança nem sempre palpável dessa família, mas uma mudança que já vinha acontecendo. E é interessante porque, ao ver algumas capas da revista, né, de anos anteriores, o desafio é sempre o mesmo, né? Vai mudando assim o enfoque. Então, a gente falava no início da entrada da TV, depois a gente falava da questão das crianças saírem das ruas, né, ficarem mais dentro de casa, a questão da violência, tanto é que uma das revistas eu lembrei e passou aí, né, Educação para a Paz, autoridade, né, a função da autoridade, que foi um tema tão debatido na década de 80, de 70, na década de 90, essa autoridade foi sendo muito confundida com autoritarismo, aí recolheu-se essa palavra da autoridade. Estamos nós aqui, né, em 2021, né, eu digo que mais do que nunca no século 21, tendo que entender essa família no espaço público que entrou dentro da família o espaço privado, o home office com a pandemia, muitas famílias que não vão retornar ao trabalho presencial e sim adequaram ao home office. E aí eu sempre fico me perguntando como pôr esse limite. E não é à toa que a gente tem retomado a discussão do limite, né? O limite enquanto território físico, o limite enquanto até onde eu vou enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe. Eu queria dizer que quando eu falo de família, eu estou falando da função paterna e da função materna, que tem como responsabilidade apresentar esse mundo para as novas gerações, né? Entendendo a função materna não ligada à mãe biológica, mas alguém que faz a maternagem, e esse pai, né, esse simbólico, essa pessoa que entra como um terceiro. E eu acho que é muito interessante a gente entender que as configurações mudaram, mas a família ainda é o primeiro ambiente de aprendizagem, é através da família que a gente abre, né, as portas para as novas gerações. Eu gosto muito da Hannah Arendt, sempre cito aqui, né, uma filósofa alemã, sobrevivente do Holocausto, em que ela diz: a educação é onde nós, né, adultos, nos responsabilizamos em apresentar o mundo para as novas gerações. Então, esse momento, né, em que a gente atravessa, né, e eu falo que atravessa porque a travessia está só começando, como que a gente vai resgatar ou trazer a ideia
de convivência, né, entre o espaço do trabalho dentro de casa, o espaço de se desconectar, porque eu acredito, quando a gente fala do impacto digital, ele tanto pode nos afetar positivamente como negativamente, e aí eu acho que é aquilo que eu sempre trago para a gente pensar, a questão do equilíbrio, né? Quando a gente passa a trabalhar de dentro de casa, a estudar de dentro de casa, a conviver de dentro de casa, muitas vezes a fazer o ritual de celebração com a família através do Zoom, né? Então é um momento da gente pensar, peraí, em que momento que eu me conecto e em que momento que eu me desconecto? Então, eu levantei alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês, que é assim, eu fico me perguntando, quando a gente pensa o momento atual, quando a gente está discutindo a função da família, o que é essencial no século XXI para que a gente eduque uma criança, né? Então, eu jogo um pouco isso para vocês irem pensando. Por quê? Porque é uma aposta, né? A gente não tem ainda como quantificar esses impactos da tecnologia, mas lembrando que a gente também não pode demonizar a tecnologia, mas é trazer para o debate esse impacto. O impacto que eu digo aqui é esse excesso, né? Aquilo que escorre todo esse limite que a gente pensa. Então, mais do que nunca, e aí eu acho que esse toque é para a escola de pais do Brasil, mais do que nunca se faz necessário formar pais educadores, né? Então, essa transição de modelos, de crenças, de valores, de consumismo, né? Essa questão da emancipação da mulher. Então, não nasce só uma nova mulher, mas nasce também um novo homem. E a gente vê muito isso nos casais mais jovens, quando eles têm filhos, não é a questão do pai ajudar a mulher, mas é uma questão quase que de uma educação compartilhada, porque hoje a mulher também está no mercado de trabalho, muitas vezes numa ascensão até maior do que o pai, do que o homem. Então, tudo isso entra nesse momento para a gente pensar essa mudança, essa transição, essa mudança de mentalidade. Vocês que trabalham diretamente com a escola de pais, né, com a bússola da escola, vocês vão ter que debater isso, né? Por quê? Porque eu já tenho acompanhado algumas pesquisas das intoxicações eletrônicas vindo em formas de diversas patologias, muitas crianças e jovens não querendo retornar para a vida presencial, né? Então, isso são os impactos para a gente pensar. A revolução virtual que a gente está vivendo, basta vermos aqui o que nós estamos nos adaptando, e principalmente lembrar que é na família que a gente lida com todos os conflitos que se espelham no mundo fora. Então, eu falo assim, que o maior exercício que eu tenho tido, principalmente na clínica, né, e no meu trabalho de formação, é entender isso, né? Como que as crianças, os jovens, chegam para nos desbancarmos naquilo que a gente idealiza. Então, primeiro ponto, a função da família é acolher as novas gerações com a desidealização do filho ideal, a escola desidealizar o aluno ideal, a família desidealizar a família ideal, né? Então, é trabalhar com essa questão das adversidades, porque é essa família que vai apresentar esse mundo.
Então, eu falo que essa travessia é como se a gente estivesse fazendo um luto daquela família ideal, né? Daquele filho ideal, daquela escola ideal. Essa semana, no meu Instagram, quem quiser pode ir lá depois, na postagem feita 2 dias atrás, que eu falo que eu mais tenho escutado dos pais na clínica. E frente a isso, eu diria assim para os pais: olha, o momento é sustentar o não reconhecimento nosso para os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar até um limite com medo que a gente seja odiado pelos filhos. E pegando a história da escola de pais, trabalhando com essa questão da família, é muito interessante a gente entender que muitas vezes não haverá entendimento entre os pais e filhos, mas fato é que nós, pais, teremos que fazer o trabalho sujo da educação, que é trabalhar com limites, com hábitos, com valores, com ética, com divisão de tarefas, né? Trabalhar esse consumismo exacerbado que está vindo para preencher vazios que não preenchem, porque a existência humana ela é um vazio, a gente é que vai encontrando sentido para esse vazio. Por que que eu falo do vazio? Porque a gente trabalha com a ideia de que a única certeza que a gente tem na vida é de que a gente vai morrer, né? Então, trabalhar com essa certeza é bordar a nossa vida. Então, é um trabalho que a gente faz na escola de pais, é um artesanato, é o meu trabalho enquanto psicanalista, é escrever um livro. Esse é o sentido que a gente vai dando para a vida. E mais do que nunca, vocês estão todos unidos com uma causa em comum, que é levar para essas famílias, independente da sua configuração, levar para essa escola como que a gente está apresentando o mundo para as novas gerações. Quais são os impactos que a tecnologia está trazendo? Por quê? Porque hoje, literalmente, a gente tem o mundo dentro da palma da mão, né? Então, como mediar esse mundo? Como fazer ou dar um sentido para aquilo que muitas vezes não tem sentido? Eu estou vendo aqui que a Sônia está perguntando se a pandemia melhorou ou piorou a convivência familiar. Depende, né? A gente tem relatos de que famílias se reencontraram e conviveram, de famílias que se separaram, né? Se a gente está falando de uma classe social mais alta, cada um pode respeitar mais o espaço do outro. Se a gente está falando das famílias mais vulneráveis, está um caos, né? Porque essas famílias, em momento algum, pararam de trabalhar e seus filhos, muitas vezes, foram delegados a vizinhos, a irmãos. Então, o momento é a gente entender o que é a convivência, principalmente no momento em que o Brasil está polarizado, dividido muito num discurso de ódio, de intolerância. Então, trazer esse bem-estar, mas que muitas vezes é um mal-estar na família, né? Realmente, muitas pessoas abriram a portinha da convivência familiar, mas muitas famílias fecharam, porque ao mesmo tempo que elas tinham que ensinar e educar, elas tinham que assumir a sua função, que muitas vezes a própria escola assumia. Então, é sempre aquele convite que eu trago a cada um de vocês, a gente não usar um juízo de valor, né? E nem uma universalização de um discurso. Eu acho que a gente tem uma adversidade de momentos e, assim, famílias que se reinventaram e famílias que se desorganizaram, né? Então, a gente tem todos os modelos possíveis de uma pandemia e os seus efeitos, né? Então, a gente teve um aumento significativo do alcoolismo, da violência,
né? Do acesso ilimitado das crianças e jovens, da mudança de hábitos, da mudança de conviver com o outro. Tanto é que eu já percebo hoje em muitas crianças e jovens uma angústia muito grande de voltar para a escola presencial, voltar para as festas, voltar para a convivência. Não tem sido fácil para muitos jovens, porque eu acho que, pela primeira vez, muitas crianças e jovens, e nós adultos, deparamos com a transitoriedade da vida, né? A impermanência. Quando a pandemia começou, a gente não sabia se a gente voltava na semana seguinte, no ano seguinte, no mês seguinte. Então, essas incertezas abalam todo o alicerce que a gente está vivendo nesse momento. Quais os impactos? Vários, né? A gente tem visto um aumento tremendo de depressão, casos psíquicos, desinteresse pela educação, pela escola, pelas atividades escolares, excesso de imagens, falta de reflexão, né? Falta de se desconectar para se entregar naquela convivência familiar. Muitos pais que passaram a trabalhar home office não conseguiram colocar um limite de horário, porque muitas empresas também acham que o fato de estar home office, a pessoa tem que estar totalmente disponível. Então, mais do que nunca, a gente tem que falar dessa função da família, né? É a função de se conectar, de ajudar os mais jovens a se conectar, e a função de ajudá-los a desconectar. Mas começando muito pelo nosso exemplo, é muito interessante, porque eu tenho visto alguns pais que mudaram o seu escritório para dentro de casa e que eles, inclusive na hora da refeição, já as fazem diante do computador. Então, tudo isso impacta diretamente a relação humana. Então, eu brinco que quando a gente fala, né, dos impactos da tecnologia e tudo mais que a gente tem visto, eu penso que a gente está muito num momento de perguntar o que será da humanidade, né? Qual que é o nosso projeto de humano? Porque a gente já tem debates sobre o transhumanismo, né? Onde há uma fusão da máquina com o humano, e a gente praticamente vê isso, né? Porque muitas vezes uma mera informação, até equivocada, vira uma verdade para todo mundo. Então, eu acho que é um momento, assim, da gente trazer muito algumas perguntas sem uma resposta lógica, né? Sem uma resposta fechada, mas nos perguntar, enquanto escola de paz do Brasil, qual que é a proposta para essas famílias impactadas pelo home office, né? Qual que é a proposta de vocês do que é inegociável para educar as novas gerações? Né? E aí eu queria trazer um pouco esse debate para que vocês coloquem aqui como que a gente pode pensar, né? Como que essa função da família tem humanizado as novas gerações ou desumanizado, né? Porque eu acho que a gente está muito nesse debate do... Pensa assim, um grande mapa, né? E qual que é a taxinha que eu quero colocar? Né? Cada um de vocês aí, enquanto casais, enquanto representantes da escola, no seu estado, ali na sua regional, qual que é a taxinha que vocês querem colocar no mapa? Né? É o quê? Acolhimento, escuta, formação,
união, trabalhar o debate, buscar essas pesquisas que já trazem aí um novo impacto nas gerações que estão chegando. Qual que é essa taxinha, né? A gente falou tanto nas outras conferências sobre o GPS, a bússola, o recalcular a rota, e nesse momento, qual que é a taxinha da nossa região? O transhumanismo, Terezinha, é um trabalho que vem é uma linha de pesquisa, né, da filosofia, da antropologia, que tem estudado a genética, estudado essa fusão do homem com a máquina, né, é algo que a gente pode até pensar para o ano que vem de trabalhar isso, de aprofundar. São temas assim muito ligados ao impacto da tecnologia e o quanto que tem linhas de pesquisas que defendem, né, essa fusão. Se a gente pega os filmes futuristas, a gente já vê isso. As famílias tomando café da manhã em tempo real, mas de forma virtual, cada um no seu lugar, cada um na sua cidade. Então, a tecnologia, ela veio para ficar, ela não vai retroceder. O que vai retroceder é como que nós, humanos, queremos interagir com as máquinas. Então, eu falo muito assim, a tecnologia é meio, ela não é fim. E muitas vezes ela está passando a ser o fim. Por exemplo, o mercado hoje do consumismo, ele não foca na mãe, no pai, no avô, não, ele foca na criança. Porque muitas vezes, quando eu vou adquirir um produto tecnológico, o meu maior consultor é a criança. Então, assim, por outro lado, a criança, ela não tem o poder e a maturidade reflexiva que um adulto tem. Então, eu sempre falo, a tecnologia dentro de casa, ela tem que ser mediada por um adulto, né? O telefone celular, ele tem que ser mediado por um adulto, principalmente quando as crianças são pequenas. A gente tem que quebrar um pouco aquela ideia de que meu filho está no quarto, está seguro, né? O importante é que ele está em casa. Não, a gente vai almoçar, jantar num restaurante, a gente vê uma família inteira, cada um conectada no seu aparelho. E aí eu me pergunto, qual que é a função da família, né? Não é priorizar esse espaço de convivência, não é priorizar o espaço de troca, de debate, de escuta. Se eu sento numa mesa de restaurante e o meu filho está ali conectado, tanto faz eu ir no restaurante ou ficar em casa. Então, trabalhar com essa ideia. Outro dia a gente estava discutindo. Eu fico pensando, porque hoje a gente tem um mercado enorme para bebês, né? As mães grávidas de primeira viagem, tudo, elas têm a colher disso, têm a chupeta daquilo. Eu fico pensando, nossa, e nós, como é que nós chegamos até aqui sem a babá eletrônica, sem a chupeta? E não é um discurso saudosista, porque eu acho que em muitas coisas nós avançamos, mas é um discurso reflexivo, né? A minha ideia não é, ai, no meu tempo era melhor, não. A ideia é da gente acolher esse tempo e trazer para o debate aquilo que vale a pena debater, né? Inclusive, assim, a quebra de um modelo ideal de família, porque muitas vezes quem está fazendo a função da família é o avô, a avó, um irmão mais velho, e nem por isso a família é desequilibrada. Jane. Oi. A Regina Gabriele, ela está fazendo uma colocação bem interessante, eu gostaria de passar para você. Ela fala o seguinte: o mundo adoeceu, mas todos estamos no mesmo barco. Temos que lutar por um novo tempo
mais humano e menos tecnológico. E é interessante, porque eu acho assim, nós estamos no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Por quê? Porque a gente está falando como nunca de uma desigualdade jamais vista, né? Então, por exemplo, eu não posso falar que eu, que tive o privilégio de trabalhar muito de casa, eu estou no mesmo barco do que aquela pessoa que trabalhou no caixa do supermercado e não pôde viver o isolamento. Né? Então, eu acho que quando a gente traz para o debate da família, do caminho para o futuro, baseado nesse presente, nesse passado, a gente não pode desconsiderar que nós temos, enquanto vocês, principalmente, enquanto bandeira, amenizar essas desigualdades, porque as famílias todas foram afetadas, mas cada uma de acordo com o seu barco. Então, por exemplo, eu não posso pensar que as crianças e jovens de uma escola privada tiveram o mesmo acesso de uma escola pública. Então, dizer que todo mundo aproveitou para ler, não. Dizer que todo mundo, não. A gente está falando de vários países dentro de um. E isso eu acho que tem que ser a bússola dos próximos anos da Escola de Paz. Por quê? Porque é essa desigualdade, essa falta de equidade é que vai refletir nesses próximos anos, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, um jovem da escola estadual que imprime as suas atividades usando o dinheiro da própria mãe para levá-la na escola, ele está competindo com uma criança que teve acesso aos melhores aplicativos e plataformas durante a pandemia. Aonde isso vai dar? Aí a gente pode voltar num tema que vocês já debateram muito, na violência, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca, até frente ao cenário político e tudo, é um momento de trazer a reflexão madura, né? O debate de ideias, o debate do Estado, né? Cada Estado está com uma emergência mais acirrada. Tudo isso é parte desse debate, nesse momento. Então, não dá para a gente falar de família, de escola, de saúde, se a gente não considerar esse momento que a gente está trazendo na bagagem, né? Esse momento e esses medos também. Agora, a Regina fala da angústia, né? Não, com certeza, Regina, em termos de angústia, e é muito interessante, sabe, Regina, porque a angústia, ela é um sentimento que ela não mente. Então, muitas vezes, eu tenho escutado muito assim, depois da pandemia, não. Muita angústia já estava ali, mas com a vida, né, caminhando no piloto automático, a gente não parava para visitar essa angústia. Com a pandemia, aí eu concordo, todos nós fomos obrigados a visitar nossa angústia, dar nome para ela e trabalhar elas, ou em forma de transtornos, de insônia, de compulsões, de depressões, né? Mas todos nós fomos afetados pela nossa angústia, algo que nos transbordou, isso eu concordo plenamente. E acho muito, sabe, Sônia, que é esse momento, né? A gente não tem uma carta de navegação única, nós temos várias cartas para que a gente possa se reunir em pequenos grupos, grandes grupos e refletir, né? Refletir sem esse juízo de valor, refletir sem um rótulo, né? Por onde que a gente vai navegar? Né? Considerando todos os tipos de embarcações,
Então, não é só poder aquisitivo econômico. Não, muitas famílias que têm uma boa situação, um bom suporte da família, estão desorientadas, desorganizadas, porque nunca teve que conviver tanto com o seu parceiro, com a sua parceira, com seus filhos. Muitas famílias dispensaram as suas secretárias do lar, tudo isso, né? Passaram a fazer outros tipos de trabalho. Então, tudo isso tem que estar nessa reflexão do século XXI que chegou chegando, né? Inclusive a ausência de rituais na família. Então, acho que é isso. Queria ouvir mais vocês, questões que vocês estão trazendo, né, para que a gente possa pensar. E, Terezinha, fica uma dica para debater o ano que vem a questão do transhumanismo, sabe? O transhumanismo e um outro tema que eu tenho me dedicado muito é a falta dos rituais, né? Como que isso vai repercutir nas nossas vidas. Já está começando a repercutir, né? Os rituais simbólicos, os rituais, aquilo que nos garante, né? A passagem de um estado para o outro, vamos dizer assim. Gerson? Oi, Jane, eu queria só fazer um comentário, assim, a grande dificuldade dos pais nos dias de hoje, né? Se a gente levar em conta que antes o normal era o aluno ir para a escola. Isso. Hoje, para Tempo ele, o integral, normal... quase, né? Sim, e hoje o normal para ele é ficar em casa. Então, a dificuldade de convencer a criança nesse novo retorno, né? Porque essa convivência na escola também é muito importante, concorda? E é interessante isso que você está falando, né? Porque a Yara fala, todos fomos afetados, mas o equilíbrio emocional de cada um faz a diferença. É isso, né? Então, por exemplo, mostrar pelo exemplo, né? Vamos pensar assim. Então, muitas pessoas gostaram de estar dentro de casa, até porque, vamos pensar assim, o mundo está muito conflituoso, né? E lidar com o ser humano está muito difícil. Então, qual que é a minha tendência? A zona de conforto. E a família vai se fechando na sua bolha. E não, outro dia eu estava lendo uma pesquisa, achei muito interessante, que a gente tem muito a aprender com os golfinhos. Porque o golfinho, quando ele tem o filho, ele acolhe, mas ele já começa a empurrar o filho para o mundo, sabe? Então, eu achei isso, assim, muito sutil. Porque, bem ou mal, a gente também ficou nessa redoma agora. E o medo, ele deixa agora de ser protetivo. Ele passa a ser um medo que está evitando os confrontos da vida, né? Porque, assim, a gente está vacinado, estamos fazendo todo o protocolo sanitário, usando máscara. Nós vamos ter que se arriscar. E muitas crianças estão com verdadeiros transtornos, né, obsessivos de retornar. Mas Sim. Aí é isso que a Yara fala, é uma bússola. Mas espera aí, como que a gente também está trabalhando, nós adultos, família, com as nossas questões emocionais? Eu tenho visto pessoas adultas que acordam com a roupa e ficam com a roupa e levam o computador para o meio da mesa e o celular e almoça e toma café e quer que o filho volte para a escola? Isso, Uai. Ou seja, é o retorno presencial da criança, mas os pais trabalhando em home office, né? Perfeito. A Sônia diz, no processo ensino e aprendizagem, a pandemia provocou um stop. Quando e como ele será retomado? Olha, eu não acho que a pandemia provocou um stop, porque eu acho assim, para quem teve acesso,
continuou. Eu acho que o ensino e a aprendizagem nunca se rompem, por mais que a criança não teve acesso nenhum às aulas, ela teve aprendizagem na vida, boas e ruins. Ela fez movimentos rumo a abrir os olhos ou a fechar. Então, a retomada é da escola física. Tudo bem que tem, na escola pública, tem até projetos de busca ativa, porque a evasão está enorme, mas vamos desconstruir a ideia de que não houve aprendizagem. Porque eu acho que a experiência é, por si só, uma aprendizagem. E ninguém de nós, humanos, passou por essa pandemia sem aprender alguma coisa. Né? Até então, porque era uma experiência que nunca se imaginava que nós teríamos, concorda? Com nunca certeza. Na cabeça de ninguém. E outro detalhe que eu acho interessante, quando começou a pandemia, eu acho que na cabeça de todo mundo passava o seguinte, isso é uma coisa para um mês, para 2 meses. Exatamente, eu mesmo lembro. E não para anos, concorda? Não, e eu tenho para mim, sabe, por mais que a gente veja que a Europa não aderiu às vacinas e que eles estão se fechando novamente, tudo, eu tenho para mim, acredito que a gente não vai passar por isso, né? Porque a gente está se vacinando e tal. Mas, por outro lado, nós jamais voltaremos a ser o que éramos, até em termos de convivência, né? E eu não gosto do termo novo normal, porque eu acho que já não tinha nada de normal. Não é normal a gente trabalhar 14 horas por dia. Não é normal as famílias delegarem para outras instituições a sua obrigação, sabe? Assim como não é normal a escola também delegar para a família a formação integral, né? A formação, vamos dizer, da escola, assim como a gente viu muito na educação pública, né? Durante a pandemia. Inclusive, pessoas com empregos informais tendo que imprimir calhamaços de atividades do próprio bolso, sendo que todos nós pagamos por esse material diariamente nos nossos impostos, em tudo, sabe? Então, quando eu falo de uma reflexão madura, a gente vai ter que trabalhar isso. A educação pública, ela é de todos nós. Né? Melhorar a qualidade de vida, o nível da educação é uma responsabilidade de todos nós que pagamos impostos. E não é simplesmente a escola parou e fechou tudo. Teve municípios e estados que mandaram cestas básicas, se preocuparam com a alimentação, que é um direito básico, e que, infelizmente, é a escola que tem que fazer, né? Mas, assim, outras simplesmente fecharam as portas. Mas o dinheiro público estava lá todo mês. Isso tem que ser reflexão, né? Quando eu falo de uma humanização, a gente tem que também orientar essas famílias, né? Porque é essa coisa, quando você fala da questão, né? A família tem que também jogar seus filhos para fora de casa, vamos pensar assim, os pais também têm que fazer isso com eles, né? Quantas pessoas perderam o emprego e estão lá deitados no sofá se lamentando, sendo que o trabalho é de cada um. Talvez a gente perca o emprego, mas o trabalho a gente sempre pode se reinventar. E aí pensa, uma pessoa que vive na queixa, que mundo que ela vai apresentar para os seus filhos? Eu nunca atendi tanta criança infantilizada com idades passadas, porque e uma delas foi muito interessante que ela verbalizou: eu não quero crescer. Eu não quero viver nesse mundo que os adultos vivem. Olha que frase pesada.
O exemplo que ela tem não é um exemplo que agrada a ela, concorda? Não, e aí é aquilo, né? O excesso de uma tecnologia, de uma coisa, também é uma rota de fuga, né? Por isso que a gente já tem debatido as intoxicações eletrônicas. A Sim, melhor forma de esquecer o que está acontecendo, quanto pai, mãe, é eu ligar lá meu celular e ficar jogando, sim. né? Eu tenho uma jovem que eu atendo e que ela faz uma leitura para mim tremenda, que a mãe perdeu o emprego, tal, e ela fala, a minha mãe está definhando. Aí eu pergunto, mas definhando como? Só joga, almoça, janta. Achei perfeita, está definhando mesmo. Porque se a gente não tiver um sentido de vida, uma causa que nos coloque num movimento, para que a gente vai levantar? Para que a gente vai sair da cama? O sentido quem dá é cada um. Se o meu sentido é ir pintar o muro na rua, como eu tenho visto muitos estados, né? É isso que eu falo. O brasileiro, assim, se ele acreditasse no que ele tem potencial, né? Então, por exemplo, eu tenho visto muito assim os muros, né? Os muros solidários que muitas comunidades estão fazendo e estados. Se você precisa, pega. Se você tem, doa. De roupas, de livros, de geladeiras solidárias. Então, ao mesmo tempo que tem uma desesperança, tem uma esperança. A questão é, diante desse impacto, qual dos dois caminhos eu vou escolher? Verdade. Tem uma contribuição aqui interessante, a Luciane Amin comentando: temos que cair e saber levantar. A vida é cheia de alegrias, mas também de frustrações. E aí você toca num ponto com essa questão que é assim, será que a gente está preparando as novas gerações para suportar as frustrações que a vida requer? Vai desligar o computador. É uma frustração. Vai na casa da sua avó. Ah, mas lá não pega a internet. Então, essas questões eu acho que têm que ser trazidas. A frustração, ela é constitutiva da vida. E eu não sei se a parte dessas gerações estão aprendendo a lidar com a frustração. Nem sei se a gente também lida com essa frustração do momento. O Roberto Avelar está trazendo, né, da questão do nervo à flor da pele, Sim, pouquíssima paciência. Roberto, eu acho que isso já estava antes da pandemia. A gente já estava trabalhando muito essa ideia. Está falando comigo? Gerson, comigo? não, não, ok. Ah, tá. Então, eu acho que, assim, antes da pandemia, a gente já estava com essa intolerância. Só que eu acho que, assim, a pandemia serviu muito como desculpa para a gente pôr para fora, sabe? Então, é o isolamento que me deixou assim, depois da pandemia eu isso. Não, a intolerância já era parte da nossa sociedade, total. A questão é como que a gente vai trabalhar com as adversidades do momento. É a tolerância. Tolerar o outro é um exercício de humildade, porque tolerar é muito pesado. Eu aprender a lidar com o outro. A flor da pele todos nós estamos, né? Mas o empresário tá, o empregado tá, a mãe tá, o filho tá. A questão é como que a gente vai trazer isso para conversar, para viver. Eu tenho raiva, então eu posso sair batendo em todo mundo. Eu perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, então eu posso sair me vingando do mundo. Não, a gente esbarra de novo no limite, né? Em como lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, com as próprias frustrações.
A Persiliana aqui faz uma observação interessante também. Infelizmente, essa geração não sabe lidar com frustração. Mas é interessante que a gente entenda e tenha cuidado com a generalização. Não é toda geração, mas muitos, né? Então, assim, eu acho que enquanto a escola de paz é um tema que vocês vão ter que debater muito entre vocês, até para que vocês levem isso para o grupo, né? Porque muitas vezes o pai e a mãe que não frustram os seus filhos não é porque eles não querem, mas é porque eles têm medo. Né? Teve uma lacuna da educação, eu acho, de filhos, da década de 70 e 80 para cá, né? Onde muitos psicólogos falavam que você tem que olhar para a criança. Lógico que você tem que olhar, mas você tem que apresentar o mundo para ela também. E lembrar que o mundo, nessa embarcação, os marinheiros mais experientes são os adultos. Então, acho que aí é que está o nó. Muitas vezes os filhos é que estão na função de pais. Né? Então, acho que é meio essa retomada da bússola, mas assim, no sentido da coerência, no sentido do que você quer deixar para os seus filhos em termos de herança transgeracional, enquanto história, enquanto legado, e não é matéria, né? Tudo bem se você puder deixar isso, ok, mas é a conquista, é a frustração, é a perda, é o negociar, é o respeitar, o abrir mão, sabe? Eu acho que é quase que uma escala de valores, né? A Luciene fazendo uma pergunta aqui, Jane. Jane, eu percebo uma fragilidade muito grande das pessoas. Na sua opinião, como fazer? Eu acho que quando a gente faz uma transição, todo mundo fica inseguro, né? Porque a gente não parte mais de um modelo universal, né? Antigamente, uma das bússolas era a igreja. Hoje, a gente já tem uma diversidade de religiões. Se pegar toda a história, é natural que a gente esteja um pouco perdido. Mas eu penso assim, o que eu uso muito como bússola é assim, a vida é uma perda constante. Então, por exemplo, hoje eu estou com netinha, né? Ela tem 10 meses, eu tenho filhas já adultas e tudo. Hoje, educar, então, assim, dentro do que eu posso com a minha neta, literalmente, eu tento mostrar para ela que crescer dói, né? Apesar dos 10 meses. Então, assim, está engatinhando, vai tentar os primeiros passos, ela vai cair, vai machucar. Dói fisicamente, né? Você vai para a escolinha, você está perdendo aquele tempo direto com a família. Então, você está ganhando a convivência com os coleguinhas, mas você está perdendo algo. É o tempo inteiro essa balança. O problema é que a gente está muito focado no ganhar. Por quê? Porque muitos pais estão pagando pela própria ausência, né? Aí vem a culpa. Então, já que eu trabalho tanto, deixa eu dar isso para o meu filho. Já que eu trabalho tanto, eu vou falar menos não para ele. Né? Então, eu tenho feito um pouco essa leitura, sabe? Talvez a gente tenha que preparar os nossos filhos, netos e tudo para essa leitura. Todo ganho tem uma perda, toda escolha tem uma perda. A frustração começa aí, né? Lá no bebê. Não adianta a gente querer impor um monte de coisa quando o menino está no auge da adolescência. Né? As pequenas perdas são lá embaixo. Agora, se o adulto não está sabendo lidar com escolhas,
aí eu falo, aí é um trabalho já terapêutico, né? Porque a tendência dele não frustrar os filhos também é enorme. Né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Eu falo muito, sabe, até anotei aqui, que nós, pais, educadores, a gente tem que se destituir dessa fantasia de super-heróis, né? Assumir as nossas falhas, buscar ajuda quando precisa. Eu acho que vocês têm a escola de pais aí como um parâmetro para se apoiar, trocar, né? Descortinar as vaidades que é própria do humano, né? E trabalhar muito nessa linha de troca, de experimentação, de nós, porque como adultos que somos, a gente já sabe um pouco por onde tentar navegar, né? Acho que é isso. E um dos impactos que eu trago para vocês pensarem enquanto escola de pais, eu elenquei aqui cinco questões que é o consumo, né, esse dar o tempo todo para as crianças para suprir uma ausência. Então, acho que esse é um ponto. Há um apego à imagem, né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que mostrar para o outro, essa ideia de um padrão de beleza, de corpo, um individualismo, né? Porque a gente passa a cada um transitar no seu aparelho, então é um outro impacto que a gente tem que acompanhar. O aumento da depressão, não só nos adultos, mas também nas crianças e nos adolescentes, e a fragilidade frente a ter que fazer alguma escolha, né? Toda escolha requer uma perda. Então, acho que esses pontos, esses 5 pontos, podem ficar aí para vocês debaterem depois com o grupo de vocês, que já são impactos que eu vejo da tecnologia. Jane, uma outra colocação aqui, na hierarquia. Se antes as crianças não conviviam com os pais por causa do trabalho fora, na pandemia também não conviveram. Os pais tiveram menos tempo para dedicar-se a elas. Isso aconteceu e continua acontecendo, né? Porque eu nunca ouvi falar tanto em produtividade e eficiência, que são 2 palavras que me apavoram, né? Porque com um telefone na sua mão, você tem que ser produtivo 24 horas. Aí é que eu falo do equilíbrio, da maturidade emocional, de saber pôr o limite, porque é essa família que as crianças estão olhando. Né? Então, acho que é um bom desafio aí para esse equilíbrio. Tem mais alguma questão? Sim, a professora Raquel Oliveira, como lidar com essa dificuldade que alguns pais têm em lidar com os filhos em situação de frustração? Foi o que você comentou, né? Eu acho que é fazer um trabalho com esses pais. Vocês têm muito isso, né, nos ciclos de estudo e tudo, um trabalho para que esses pais vivam as próprias frustrações, né? Para que eles reconheçam aonde que é o nó deles. Então, em dar um comando, em falar alguma coisa, em tirar alguma coisa. Então, eu acho que a melhor forma é ajudando os pais a lidar com as próprias frustrações. Né? É eles passarem por essa experiência de frustração.
Então, acho que isso ajuda muito. Eu gosto muito do trabalho, de trabalhar também, Rosane, com os pais através de filmes, de algum texto, para que eles possam, aquilo pode ser um dispositivo para a frustração, sabe? Então, pegar alguma cena de filme e trabalhar com esses pais, né? Ou uma linha de tempo das suas primeiras frustrações, e o que eles entendem de importância na vida para conseguir frustrar os próprios filhos. Então, acho que esse trabalho de passar da experiência para a transmissão, né? Às vezes, os pais que nunca foram frustrados, eles não aprenderam a frustrar. Terão que aprender. Né? E outra coisa, um comentário que a Yara faz aqui também, muito interessante, que dentro disso tudo ainda tem a situação que as empresas estipulam, assim, estimulam a competitividade, né? Então, as empresas, as escolas e o mundo. Tanto é que o Zygmunt Bauman, né, aquele sociólogo que morreu, que eu adorava, né, que ele fala muito da vida líquida, né, aquilo que escorre, ele tem um livro bárbaro, que é A Sociedade do Crédito, né? Então, é isso, a gente vê essa questão da competitividade e tal, às vezes a pessoa não tem nem o que comer, mas ela está com tênis de marca, né? Então, assim, eu acho que esse mundo, fora de um eixo de valores, você tem que ser competitivo, você tem que ser eficiente. Isso sempre vai existir, né? Se a gente pegar ao longo da nossa história, sempre existiu. É o equilíbrio que vem de dentro para fora. Ah, mas se eu não for competitiva, não trabalhar 14 horas, eu estou fora do mercado. Com certeza. Agora, você também trabalhando 14 horas sem parar, você também é um grande risco para você, né? Você é uma bomba relógio. Então, eu vejo muitas pessoas como diretores, presidentes de empresas que hoje estão gastando muito dinheiro com depressão, com ansiedade, porque perdeu o equilíbrio da vida, né? E aí a gente cai de novo no equilíbrio. Que não adianta eu entrar nessa roda viva da competitividade e não saber nem o sentido da minha vida. O mundo vai exigir cada vez mais, mas cabe a cada um de nós ver o que é essencial. Uma das coisas que a gente aprendeu muito com a pandemia, quem pôde ver, com olhos de quem vê, que a gente não precisa de tanta coisa para viver. Né? Então, eu tenho que entrar nessa roda viva da competitividade para quê? Para ter mais que o outro? Aí eu falo, será que a gente não está vivendo uma sociedade narcisista, muito mais do que sobrevivente? Sabe? Muitas vezes eu compro um carro não porque eu gosto, mas o outro vai ver o meu carro. Então, tudo isso faz parte desse mundo competitivo. Mas competitivo para quê? Para quem? É para colocar seu filho numa boa escola? Ótimo. Sabe? Então, você está transmitindo para ele de que a educação é um valor. Agora, para ele ir para a escola, para o inglês, para a natação, para o judô, para o alemão, para o latim, para amanhã ele ser melhor do que os outros. Não sei. E enquanto humanidade, ele vai ser melhor? Né? Então... Uma outra pergunta aqui da Raquel. E nesse ritmo de produção e concorrência / competitividade, como lidar afetivamente com os alunos que ficaram sem acesso a ensino e tecnologia, além do isolamento social?
mostrando de que o vínculo que vocês têm com eles ainda permanece, né? Eu acho que o afeto, ele sempre é um fio condutor, né? Então, afetar essas crianças com acolhimento, com a escuta, com a preocupação, pedir que eles contem dessa experiência, perguntar como que vocês podem ajudá-los, né? Que isso foi um dos impactos mesmo, mas que isso não tem nada a ver com o vínculo afetivo deles com os seus alunos. Então, mostrar isso, né? Essa ideia de que a gente nunca viveu isso, mas que a gente está ali agora, retomando isso, se preocupando e correndo atrás, né? Com todas as nossas falhas. Acho que é isso. Acho que a ideia é abrir, né, uma discussão que ela vai muito à frente. Eu acho que é só uma provocação, né, para que a gente pense o que é essa casa, né, esse ambiente da casa enquanto trabalho, trabalho enquanto casa, como que a gente vai pôr aí uma fronteira nesse excesso, né, para que a gente possa conviver, né? Conviver, viver com o outro, estar com o outro, né? Conversar com o outro, tomar um café sem que a gente esteja conectado. Na hora que eu conectar, é conectar sem estar com o outro. Sabe aquela coisa? É uma coisa de cada vez. Porque essa mistura da casa e do trabalho veio para ficar. Né? Várias empresas desativando seus escritórios. Então, assim, só que a fronteira é de cada um. Né? Eu, por exemplo, a hora que eu me desconecto aqui, agora eu estou em casa, eu não levo meu celular para a sala, eu tenho exercitado isso da pandemia para cá, porque a urgência é o tempo todo, a urgência é de cada um. Mas se eu não obedecer a minha sensação, a minha percepção, o meu corpo, eu entro em colapso, que é o que a gente está vendo. Então, acho que o colapso... Jane, a pessoa, Lorivanda Barbosa, está pedindo aqui sugestão de filmes que você daria. Nossa, tem tantos. Tem um que, assim, nossa, eu gosto muito. Eu até cheguei a falar, eu escrevi algumas coisas sobre ele, me veio aqui agora na mente, um filme muito interessante do Era uma Vez, né? É uma história verídica, e só, olha que interessante a fala, né, desse filho, né, no filme. Nós somos o lugar de onde viemos, mas todos os dias escolhemos quem nos tornamos. Né? Então, é um filme lindíssimo, é com aquela Glenn Close, Era uma Vez. Um outro filme que eu gosto, uma série também que eu assisti recentemente, é Mand, que é M-A-I-D, também. Sugiro esses dois. A Regina fala que o tempo é o melhor remédio, né, para as marcas profundas, com certeza. E o tempo, lembrar que a gente faz o tempo, não é o tempo que faz a gente. Repensar os valores, as crenças, exatamente. Olhar com empatia, com resiliência, né? Coisas que a gente trabalhou tanto ao longo do ano. Então, acho que isso é muito bem lembrado, né? Eu acho que a ideia é essa, né? A gente se abrir, olhar de outro ponto de vista, né? Considerar aí as tecnologias a nosso favor,
como meio e não como fim. Tem um momento de se conectar, mas também tem um momento de se desconectar. E encerrando as perguntas, eu queria fazer para você uma do Murilo. Ele perguntando no seu entendimento, a quem interessa essa constante quebra dos recordes? Olha, eu acho que ela interessa muito a um capitalismo selvagem, né? Aonde aí vai entrar, respondendo para o Murilo e para a Terezinha, o aprofundamento da gente no transhumanismo, na inteligência também artificial, né? Porque quebrar recorde, o meu recorde não vai ser o mesmo que o seu, que o outro, que o outro. Então, eu acho que os recordes, cada um tem uma trajetória de vida. Cabe a cada um quebrar os seus recordes para você, e não para entrar nesse mundo desgovernado. Então, cabe sim, aquela ideia da gente pensar historicamente, uns serão os explorados e outro os exploradores. Agora, o que vai nos trazer para essa equidade? É a educação, né? Então, eu vou competir? Sim, porque eu quero ser o melhor? Sim, mas é algo consciente, não é algo da manada. Né? Então, Murilo, eu acho que você melhor do que ninguém sabe o que é um recorde, né? Mas um recorde que seja essencial para você, para o seu filho, para a sua família, e não um recorde para mostrar para o mundo como você foi bom pai ou boa mãe.